Uma ótima noite a todos vocês. Hoje é sexta-feira, o dia mais aguardado da semana. Está começando mais uma edição da Guardiã da Notícia Interview. E aqui em nossos estúdios eu recebo ele, que eu faço esse convite já há praticamente 6 meses. E hoje ele resolveu aceitar aqui o nosso convite. Eu recebo em nossos estúdios Pio Mielo, do MDB, ele que é presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. E foi o segundo vereador mais votado da cidade, presidente? Segundo mais votado em 2016. Boa noite. Boa noite, Gabi. Obrigado pelo convite. De fato, há tempos você me faz este convite, mas dadas as agendas, os compromissos, mas finalmente a gente conseguiu conciliar. Obrigado pela gentileza. Obrigada a você. O Pio que hoje, né... Aliás, Pio, eu já começo te perguntando como que é essa artimanha de ser presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, uma Câmara com um nível de vereadores tão alto? Olha, primeiro, como você bem lembrou, a gente foi em 2016 o segundo vereador mais votado da cidade. Da eleição de outubro até janeiro, na eleição da mesa, nós conseguimos construir uma boa articulação e por 10 votos a 9 à época a gente fui eleito presidente da Câmara. Por um voto, né? Por um voto. Aliás, já até que te parabenizar pela articulação, porque foi na calada da noite essa vitória. Foi uma epopeia. Mas a nossa presidência lá construída não tinha o intuito de oposição ao governo ou de situação. A ideia original era transformar uma Câmara independente, uma Câmara que trabalhasse em defesa da própria população de São Caetano do Sul, mas de maneira harmônica com o Executivo, e a gente conseguiu. Eu creio que neste 1 ano e meio nós temos ampla maioria de base de sustentação na Câmara, e com muito diálogo, parlando, como o nome já diz, ao parlamento, nós conseguimos construir bons projetos. Pio, você, como você disse a sua fala há pouco, você era um vereador de oposição ao início da gestão do executivo atual na cidade. Como é que foi toda essa movimentação, essa articulação? Porque hoje a gente vê uma Câmara totalmente parceira do executivo. O Brasil está sofrendo muito, Gabi, até quem nos acompanha, eu tenho certeza que sente isso. Nós estamos vivendo uma época de extremos. Eu acho que hoje você ser oposição a tudo ou ser situação a tudo é ruim para a cidade, para o estado, para o país. A Câmara de São Caetano conseguiu estabelecer um nível de respeito e de diálogo com o Executivo. O prefeito Aurico, ao longo destes 1 ano e 8 meses de relação com a Câmara, sempre abriu espaço na agenda para explicar os projetos. Nós construímos os projetos do Executivo ao lado da Câmara e foi possível a gente construir esse momento único da política local, de respeito e independência, mais harmônico. Hoje são 4 vereadores, né, de oposição, tem 2 do PP, 2 do PR, né, 2 do PR. E, Pio, quantos projetos foram aprovados nesses 1 ano e 7 meses, né, 8 meses à frente da presidência? Primeiro, é extremamente importante para a democracia que haja oposição. Sim. Os vereadores que tem um olhar crítico, detalhista é importante, os vereadores que compõem a base também são importantes e o debate enriquece a cidade, qualifica todos os projetos de lei. Até 30 de agosto foram 89 projetos do Executivo debatidos e aprovados na Câmara e mais de 6.000 proposituras entre projetos, indicações, requerimentos dos vereadores. Nós tivemos 1 ano e 8 meses do fechamento, né, do mês de agosto, altamente produtivo em quantidade e qualidade dos projetos. Ouso lhe dizer que os 19 vereadores da Câmara de São Caetano do Sul têm um altíssimo nível de comprometimento e de trabalho com a cidade. O que me chama a atenção na Câmara Municipal de São Caetano do Sul é que eu não vejo, eu acompanho as sessões, eu não vejo muitos vetos, né, do Executivo, ao contrário das outras câmaras. Aliás, a Câmara Municipal de Santo André, acho que ia 3 ou 4 sessões discutindo uma sequência de vetos do Executivo. O porquê que não acontece isso lá em São Caetano? Pelo diálogo. Mesmo, como eu lhe disse, assim, a relação entre Executivo e Legislativo em São Caetano está pautada em 2 vertentes: independência harmônica e respeito. Então, mesmo os projetos dos vereadores de oposição e mesmo os projetos e indicações dos vereadores da base são amplamente debatidos nos bastidores, equacionando do ponto de vista da legalidade, da constitucionalidade, do empenho de receita. Então, quando chega a plenário, já houve um trabalho que antecedeu estruturando essa produtividade da Câmara. E o prefeito tem respeitado a independência do trabalho que a Câmara faz. Vocês procuram manter aí uma proximidade com a população, a gente vê que é uma Câmara que tem muita participação popular, e vocês criaram um aplicativo chamado Cidadão Câmara. Por que vocês tomaram essa decisão?
Hoje nós temos, São Caetano do Sul, nós temos uma população altamente conectada, não em sua plenitude, não em 100%, daí até o porquê de uma revista física, mas a gente entende que atrair a população, trazer a população ao lado da Câmara, junto aos vereadores, é extremamente importante. Primeiro porque o vereador, de maneira prática, é o político mais perto da população, é quem o cidadão, a cidadã tem acesso direto para reivindicar alguma melhoria da cidade ou lhe garantir algum direito de educação, saúde, mobilidade urbana. Então, ampliar estes canais de comunicação são importantes. Criamos este aplicativo, é um diferencial. Pouquíssimas câmaras no país têm um aplicativo onde o cidadão, a cidadã que baixar no seu celular, hoje está disponível no Google Play, ainda não está disponível nas lojas da Apple, do iPhone, por conta de alguma adaptação técnica, mas por esses dias já estará disponível. Quem baixar este aplicativo, ele pode acompanhar todo o trabalho online da Câmara, todos os projetos e também do seu ou seus vereadores de preferência. Então, se você baixa o aplicativo e me escolhe para seguir, quando eu protocolizar, seja uma indicação, um requerimento, um projeto de lei, automaticamente, a partir do protocolo, online você fica sabendo o que eu fiz. E é engraçado, porque a população gosta de baixar esses aplicativos de esporte, de futebol e acompanhar o seu time de coração. Então, quando qualquer alteração do time, o torcedor é comunicado automaticamente. Espero que também o faça com o seu político, com o seu vereador. Isso fortalece a transparência e o compromisso da Câmara. E você sabe que em São Caetano do Sul, eu vejo que, como a cidade é pequena, todo mundo conhece um vereador, todo mundo tem um amigo vereador e a cidade é extremamente politizada. De todas as 7 cidades do Grande ABC Paulista, São Caetano é a que eu mais sinto que a população ferve, né, com a política, eles participam de fato. Há vistas que nós tivemos cenas polêmicas, né, nos últimos tempos, que eu acho que deve ter sido também as sessões mais acaloradas, referente à taxa do lixo. Como é que foi, Pio? Articular tudo isso, convencer a população de que era o melhor para a cidade. A Câmara passou por momentos assim, inclusive com a Guarda Civil Metropolitana da cidade na Câmara para tentar contingenciar aquela muvuca, né, que eu posso dizer que seria uma muvuca. Você disse, né? São Caetano é uma cidade pequena geograficamente, são 15 quilômetros quadrados. Só para você ter noção, na última eleição a vereadora eram mais de 300 candidatos na eleição para eleger 19. Então, realmente, ser eleito, estar eleito vereador em São Caetano do Sul é de extrema responsabilidade. E aí não importa se você é o primeiro bem votado ou 19º, uma vez eleito, o teu compromisso é igual para todos. Realmente, a taxa de lixo foi uma das leis mais polêmicas que nós debatemos. É uma lei que versa há 40 anos, essa lei não foi criada agora, foi criada lá em 1977, 78, uma lei que já versa há 40 anos. O que foi feito é que antes a cobrança era feita através do carnê do IPTU e a partir de um entendimento do Supremo Tribunal Federal, a partir de um entendimento de Brasília, a responsabilidade hoje do saneamento, do meio ambiente, passa para as autarquias que compõem a rede de água e esgoto, por entender que tudo faz parte da mesma temática. Houve um desmembramento do carnê do IPTU para a conta de água. É uma lei que uma parte da população não compreendeu, uma parte da população compreendeu, mas foi palco de uma disputa política que faz parte. Depois de 8 meses, a Câmara e o Executivo entendeu que deveria haver algumas melhoras, algumas adaptações na lei, por exemplo, desconto para quem pagar à vista a partir de 2019, a criação de mais faixas de isenção, o desmembramento da cobrança na conta de água, um código de barra para água, um código de barra para a taxa do lixo. Então, com essas adaptações, eu creio que a lei atingiu o que se espera, que é ter o custeio necessário para manter o ordenamento da limpeza pública da cidade. Sim, eu deixo bem claro, nós fizemos diversas reportagens aqui na TV+, e nós chegamos a uma conclusão de algumas pesquisas que de cada 100 municípios, somente 8 não cobram a taxa do lixo. E desses 8, Pio, são municípios que têm até 20 mil habitantes, ou seja, são cidades pequenas. E aí a gente chegou à conclusão, conversando com toda a população, foi realmente isso que a gente entendeu. Que uma parte concorda, outra parte não concorda, mas o que ficou no imbróglio ali, que eu acho que é importante esclarecer para o nosso telespectador, como é que ficou definida, então,
fizeram essa cobrança. Vocês haviam feito lá uma discussão, fizeram um estudo que estava falho, encomendaram um novo estudo e aí agora vocês têm novas faixas. A taxa, de fato, ela vai continuar existindo porque tem um parecer do STF, ok. Mas como é que vocês chegaram a essa conclusão de que precisaria, então, colocar novas faixas? Se você parar qualquer munícipe aqui em frente da TV+, ou no centro de São Caetano, ou qualquer das cidades do ABC ou do país e perguntar se o cidadão ou cidadã quer deixar de pagar o imposto ou uma taxa, com certeza, 100% a resposta será sim. Então, quando você pergunta para o cidadão, você é a favor da taxa do lixo? Você quer pagar a taxa do lixo? A resposta automática é não. Mas aí é um debate raso, você precisa explicar o porquê da legalidade, da necessidade. Em 8 meses de aplicação da taxa, o SAESA, a Câmara e o Executivo ficaram atentos às distorções. Uma lei que atinge 150 mil habitantes em São Caetano do Sul, é natural que, num primeiro momento, ela precisa ter uma revisão, alguns ajustes. E a partir das solicitações, dos entendimentos, houve um novo estudo técnico, o impacto do ponto de vista orçamentário e legal, e aí se produziu esses ajustes que eu entendo agora, a Câmara entendeu também, depois de amplo debate, que será uma nova lei que atende tanto à expectativa da administração pública. São Caetano, por exemplo, faz coleta todos os dias. Né? Poucas cidades do país têm coleta todos os dias. A coleta e a destinação final do lixo. E não é só coleta do lixo da sua casa, são das escolas, são dos hospitais, são dos parques. Então, essa amplitude que a cidade tem, com essa nova taxa já discutida, já aprovada, precisa de 90 dias para entrar em vigor, ou seja, a partir de janeiro ela entrará em vigor. Eu penso que nós encontramos o equilíbrio entre o que a população consegue pagar e o que a administração precisa arrecadar para equacionar este pagamento. Vamos falar um pouquinho do orçamento da Câmara, das despesas. No final do ano passado você devolveu, acho que o maior volume da história para o Executivo, sinalizou na última segunda-feira já que não será esse mesmo volume, mas claro, que terá uma devolutiva. Como é que é administrar tudo isso? Olha, a gente, quando assume a responsabilidade da caneta, seja à frente do Executivo enquanto prefeito ou na frente do Legislativo enquanto presidente da Câmara, a gente responde aos órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas, Ministério Público, as comissões, os próprios vereadores. Em 2017 foi um ano de contingenciamento. A Prefeitura contingenciou quase 30% do seu orçamento porque se fazia necessário pagar as dívidas que a cidade tinha. A Câmara também fez o seu papel, nós entramos nesse contingenciamento e economizamos praticamente 27%, 28% do nosso orçamento, conseguimos devolver em 9,6 milhões de reais para a Prefeitura. Dinheiro este que, ao final do ano, deu um fôlego no caixa da administração para que algumas obrigações fossem quitadas. Porém, este ano não é possível fazer este retorno, porque alguns investimentos foram feitos. O aplicativo, que é uma demanda, inclusive, do Tribunal de Contas para que a gente atenda, Portal da Transparência, existem alguns preceitos que a Câmara precisou atender. Nós fizemos toda a digitalização do nosso acervo, a Câmara completa este ano, em outubro, 70 anos. São 70 anos da autonomia de São Caetano, então nós tínhamos documentos que datavam dessa época. Documentos históricos, importantes, leis que já estavam sendo corroídos pelo tempo. Nós digitalizamos, então houve uma série de investimentos em infraestrutura e tecnologia que modernizaram a Câmara e, a médio e longo prazo, este investimento feito agora retornará aos cofres públicos. Por exemplo, desculpa, Gabi, imagina, a Câmara é um dos poucos prédios públicos que tem a VCB e que está hoje 100% com tecnologia LED. Ou seja, a economia, a gente fez um investimento, mas a economia a médio prazo que nós faremos na conta de energia elétrica retornará aos cofres públicos. Muito bem, transparência, economicidade, Piumiello, aqui nos estúdios da TV+, na Guardiã da Notícia Interviu. A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho, não sai daí não.
De volta com a Guardiã da Notícia Interviu, hoje aqui em nossos estúdios, Pio Mielo, do MDB, presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. No bloco anterior fizemos uma explanação, como é que foi a sua vitória e a presidência, falou dos projetos, falou das contas, né, no Azul, do aplicativo Cidadão na Câmara. Pio, vocês fazem a transmissão de todas as sessões ao vivo pelo Facebook da Câmara. Por que vocês tomaram essa decisão? Como o nosso próprio enfoque diz, aí a nossa revista, trabalho e transparência. Cada vez mais a população precisa se fazer presente na vida pública de cada político. Daqui a 9 dias nós iremos votar em 6 pessoas. Presidente da República, governador, 2 senadores, deputado federal e estadual. E provavelmente depois do dia 7 de outubro, lá pelo dia 12, 15 de outubro, aqui vou fazer uma provocação, muitos não irão se lembrar em quem votaram. Precisa lembrar, precisa cobrar, precisa estar presente. E a transmissão das nossas sessões, tanto das sessões ordinárias quanto das sessões extraordinárias, é mais um gesto de transparência para mostrar que a Câmara de São Caetano do Sul, o conjunto dos vereadores, os funcionários públicos da Câmara, tem o que mostrar pela qualidade do trabalho que a gente executa. Vocês lançaram na última segunda-feira essa revista, inclusive está aqui na minha mão, Trabalho e Transparência, uma edição aproximadamente 30 mil exemplares, 30 mil. Que serão distribuídos gratuitamente para toda a população da cidade. Por que vocês pensaram numa revista? 30% da nossa população, aproximadamente de 150 mil, são de pessoas da melhor idade e pessoas com pouco acesso às redes sociais. Então essa história de que hoje em dia basta a rede social, é só fazer pela internet, não é verdade. Veja, por exemplo, a quantidade de jornais impressos que nós ainda temos. Então tomamos a decisão de fazer proporcionalmente uma quantidade de revistas que chegasse, que atendesse a essa população, que ainda não tem acesso às redes sociais ou não tem o hábito de usar, de acessar. Então foi feita 30 mil revistas. Nós tentamos consolidar em 34 páginas os principais projetos, os principais temas, ações que tanto a Câmara fez, quanto projetos que a Câmara debateu e aprovou de origem do Executivo. É bom a população saber que existem alguns impedimentos legais. Há alguns projetos de leis que são de origem exclusiva do prefeito. Projetos que envolvem custo, por exemplo, investimento, o vereador não pode fazer. E tem vereador que não entende, você acredita nisso? Aí eu vou respeitar cada um, mas precisa entender, por isso que nós temos as comissões de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação, que dá esse embasamento. Nem tudo que o vereador quer fazer enquanto projeto ele pode, mas ele pode transformar isso em indicação e indicar ao prefeito para que ele faça um projeto. Então, o conjunto dos vereadores, nós selecionamos alguns projetos que são de origem do Executivo, mas que foram amplamente debatidos pela Câmara. Por exemplo, os programas sociais do Executivo, cartão uniforme, o programa Agente Sênior. Aliás, até esse cartão uniforme acho que foi pioneiro no Brasil, né? Foi pioneiro e foi um sucesso. E tem sido um sucesso, eu acho que é um case, inclusive para que outros municípios tenham São Caetano como referência, onde a mãe recebe um cartão, onde ela tem um crédito, onde ela compra um uniforme, um kit escolar, de uniforme escolar para o seu filho, em algumas malharias previamente credenciadas no ABC. E aí acaba aquela novela, né? Que todo começo de ano, o prefeito não entregou o uniforme. Exato. E infelizmente hoje no país, se você tem poucas empresas que atuam nesse segmento. Então você ficava refém dos prazos das empresas, dos preços das empresas. Então dessa maneira, primeiro, o cartão uniforme gerou trabalho, renda, emprego para as malharias da região. Não pode ser exclusivamente para as malharias de São Caetano, porque o Tribunal de Contas não aceita. Então abriu-se, qualquer malharia que queira se cadastrar, tendo pré-requisitos atendidos, pode. E aí a mãe escolhe a malharia mais perto da sua casa, que melhor atende, e ela faz a compra. Mas o programa, o cartão uniforme, o agente sênior, o agente jovem, mais oportunidade, cesta básica, Viva Leite. Então esses programas sociais, por exemplo, foram projetos do prefeito Auríquio, enviado para a Câmara, os vereadores debateram, votaram e aprovados, nada mais justo do que está em nossa prestação de contas. O site também todo reformulado, né? Eu dei uma entrada outro dia para acompanhamos inclusive as licitações também, tudo com muita transparência. Pio, será que essa vai ser a marca então desse biênio?
Espero que seja. Eu não estou, eu quero construir um legado. Quando a gente deixar a presidência, creio que haverão vetores que outros presidentes que virão a suceder terão como meta natural seguir esses preceitos. Devo escrever o site da Câmara até o final do ano, no Prêmio de Transparência Brasil, como referência em transparência de todos os processos licitatórios, pessoal, 100% das informações da Câmara de São Caetano estarão disponíveis no site, nos portais de transparência. Não vou puxar sardinha, mas realmente eu que acompanho aí todos os diários oficiais e fico fuçando mesmo para acompanhar as licitações, tanto do Executivo quanto das câmaras municipais. O site da Câmara Municipal de São Caetano do Sul é onde você consegue ter todas as informações e no prazo, né, na data. Então, vocês não publicam, aconteceu uma licitação, vocês não publicam depois de 1 ou 2 semanas, não. Ele já está lá no mesmo dia. Pio, há ainda alguns avanços a serem feitos, ainda há melhorias no site, no aplicativo que nós estamos fazendo, interface com outras secretarias, mas eu creio que até o final do ano estará em 100% de sua plenitude. Uma medalha importante, a medalha dos autonomistas, né? O ano passado vocês homenagearam uma sequência de personalidades e agora está chegando também, né? As próximas homenagens que vocês farão. Fala um pouquinho dessa medalha. A gente tem que reverenciar, estudar, aprender com a história do Brasil, com a história da nossa cidade, mas também a gente constrói a história no presente. Então, a medalha dos autonomistas é uma forma que a Câmara encontrou de reverenciar pessoas que têm um espírito autonomista, ou seja, um espírito de independência, um espírito arrojado, ousado, como há 70 anos atrás, alguns jovens entenderam que São Caetano deveria buscar a sua independência junto a Santo André. Então, São Caetano, agora em outubro completa 70 anos da sua autonomia, uma maneira de lembrar, de marcar essa data, de levar essa data, essa história da cidade às escolas, à população, foi a criação desta medalha, onde a Câmara irá homenagear 70 pessoas que foram indicadas por diversas instituições da cidade, amplamente democrático. Uma comissão está selecionando as 70 pessoas que serão homenageadas na outorga da medalha dos autonomistas, as pessoas que fazem a diferença em defesa de São Caetano do Sul. Você pode adiantar quem serão os homenageados esse ano? Pelo menos um, assim, pra gente? Não, vamos. Aí seriam, se eu indicar um, aí os outros vão ficar enciumados. Preterindo 69 outras pessoas, mas são 70 nomes que de alguma maneira faz parte da história de São Caetano do Sul. Pio, a gente está no meio de um processo eleitoral, faltam 8 dias praticamente, né? Isso. Já pro dia 7 de outubro. Você acredita que os vereadores deram uma desacelerada em plenário, as sessões estão mais rápidas, tem menos indicações? Como é que está a movimentação, o clima lá dentro? Não percebi isso, não. Claro que todos os 19 vereadores, nós somos atores políticos, nós temos a obrigação de estar envolvidos no processo, tanto de deputado estadual, federal, governadores, respeitando opiniões, partidos, decisões, mas a produtividade parlamentar segue a todo vapor. Nós tivemos sessão extraordinária na terça-feira, quinta-feira passada, sessão extraordinária onde vários projetos. Tivemos audiência pública essa semana na quarta, da saúde, audiência pública hoje, da Fazenda, várias sessões solenes. Então, paralelo a todo o processo eleitoral que todos os vereadores estão envolvidos, mas a produtividade, o comprometimento com a cidade não parou absolutamente nada. Nesse ano de 2018, qual foi o momento mais histórico que marcou para você durante esse ano na sessão da Câmara Municipal de São Caetano do Sul? Um momento específico, uma votação única é difícil, tantas que nós debatemos, mas eu acho que o que se destacou foi o respeito mútuo. Todos os vereadores, mesmo nas sessões mais acaloradas, mais tensas, sempre houve o respeito da mesa diretora, dos vereadores, dos funcionários para com a população, para com a cidade. Eu acho que o momento que marcou foi o ambiente, mesmo num ambiente agora de extrema disputa do processo eleitoral, mas a Câmara segue com comprometimento e de maneira harmônica trabalhando a favor da cidade. Eu sei que a eleição está aí, né? Já é no próximo domingo, mas esse ano a gente tem eleição para a mesa diretora. Eu tenho até conversado já com os presidentes de Câmara, vocês fizeram uma alteração, né, na legislação, não só a Câmara de São Caetano, acho que a grande maioria das câmaras aqui no Grande ABC Paulista, e eu acho que também com todo o direito de quem é presidente poder participar do processo, acho que faz parte da democracia. Como é que você enxerga aí essa eleição
eleição? Como é que vai ser? Os vereadores já estão se movimentando ou estão esperando passar essas eleições? Não, primeiro são discussões independentes. A alteração da lei ela é extremamente constitucional, vale democrática. Todos os cargos eletivos no Brasil há o direito da reeleição. Há várias câmaras no país que têm direito à reeleição, é natural que a Câmara de São Caetano também o tivesse. Direito de reeleger não significa reeleição automática, nem se eu serei automaticamente candidato. Nós temos agora uma obrigação no dia 7 de outubro, que é o processo de primeiro turno. Nós temos a segunda obrigação dia 28 de outubro, que será o segundo turno. Ao que tudo indica, haverá segundo turno para o governo do Estado e para a presidência da República. A partir de então, os vereadores começam a debater, começam a discutir de maneira, eu repito, respeitosa, colocando-se os nomes. Então, há muito ainda que se construir. Agora, não há absolutamente nenhuma indicação, nenhum movimento de nenhum par, de nenhum vereador nesse sentido. Até porque seria extremamente prematuro esse movimento agora. Pio, falta um minutinho para a gente encerrar. Deixa um recado para o munícipe de São Caetano do Sul, para quem te acompanha e acompanha os trabalhos do Legislativo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e a marca da nossa Câmara Trabalho e Transparência é que eu quero impor, que os vereadores querem impor na Câmara. E eu peço que a população, que o munícipe, que o cidadão, que a cidadã confie na Câmara, confie nos vereadores. É importante que nos cobre, é importante que nos ajude, mas que acompanhe o trabalho. Os vereadores estão lá para defender a cidade. É claro que discute, debate, fiscaliza o governo, cobra do prefeito, mas também aprova. Então, o espírito que eu tenho é respeito neste processo eleitoral. Nós não podemos transformar uma disputa eleitoral numa disputa pessoal, numa disputa de amizade. O Brasil está cansado deste Corinthians e Palmeiras eleitoral, deste vermelho contra azul. Eu acho que tem que buscar um equilíbrio, buscar o centro, buscar a serenidade e quem ganha é a população, com confiança, com respeito, com harmonia. Eu tenho certeza que ao final deste processo, o Brasil precisa recuperar o seu crescimento, precisa voltar a gerar emprego, trabalho e renda, e o cidadão e a cidadã do Brasil e de São Caetano que exercerá o seu direito no dia 7 de outubro. Muito bem, Pio Mielo, presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, obrigada pelo bate-papo, parabéns pelo seu trabalho à frente do Legislativo, boa sorte. E para vocês, telespectadores aqui da Guardiã da Notícia Interview, a gente encerra mais esta edição, nós voltamos daqui a pouquinho com o J mais ABC, com o Gil Latoreira. Eu vou para o link ao vivo do Prêmio ABC da Comunicação e às 10h30 da noite tem a Guardiã da Notícia com os principais resumos da semana. Muito obrigada pela companhia de vocês. E na segunda-feira tem o prefeito de Santo André, Paulo Scherra, em nossos estúdios. Até amanhã.